Olá, está no ar mais um Horizonte Notícia Entrevista. 2017 foi mais um ano de muitas tribulações no cenário político brasileiro. Um presidente com aprovação mínima pela população, reformas polêmicas aprovadas e em tramitação, mais denúncias de corrupção e esquemas em todas as esferas, ânimos acirrados para a disputa presidencial em 2018 e muita desconfiança por parte dos eleitores. O que se destacou neste ano? Quais as perspectivas para o cenário político no ano que vem? Para esse balanço e essa análise, nós recebemos o coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas Unesp, professor Robson Salles. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, o que a gente pode falar aí desse 2017 nesse nosso cenário político, professor? Um ano que vai ser difícil de acabar. Ele começou muito mal, né, e não tem assim nenhuma boa perspectiva de finalização. É importante que nós compreendamos, né, que na questão política a gente não pode analisar um ano separadamente de um processo histórico mais longo. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi que a partir do ano de 2013, com aquelas manifestações, nós observamos algo muito estranho acontecendo no seio da sociedade brasileira. Era aquele momento da Copa das Confederações e milhões de pessoas foram para as ruas exigindo mais políticas públicas, melhor qualidade dos nossos postos de saúde, dos nossos hospitais, das nossas escolas. E, num determinado momento, todo esse clamor por mais políticas sociais e públicas, por um Estado mais participativo, foi sendo capturado por grupos de interesse que transformaram todo esse discurso num discurso contra a política, contra tudo que tem a ver com política. E, no segundo momento, contra quem gerenciava a política, não é? E a partir daí, esse outro discurso foi se consolidando, né? A partir de 2014, numa eleição muito acirrada, muito disputada, caracterizada mais pelas ofensas do que pelas propostas de governo. Esse grupo, que já de alguma forma tinha mudado um pouco a narrativa das demandas populares, no sentido de criminalização da política, acabou engendando, digamos assim, uma forma de criação de um processo de impeachment. Todo mundo lembra dessa história. Um processo de impeachment que até hoje o crime não está bem caracterizado, portanto, muitos falam, e com razão, numa ruptura democrática, não é? E é claro que esse tipo de situação ela não tende, digamos assim, a se resolver facilmente. O governo que acabou entrando pelas portas do fundo é um governo que dizia ser aquele que combate a corrupção, mas que do presidente toda a sua turma está altamente envolvida com o processo de corrupção. Um Congresso que tem votado medidas contra os interesses populares, por incrível que pareça, quer dizer, estão fazendo reformas constitucionais sem terem tido delegação para reformar a Constituição. E também, de alguma forma, o Poder Judiciário muito cambiante em relação a tudo isso, né? Fazendo com que, de alguma forma, os três poderes se aglutinassem num só, e esses poderes fazem vozes de moucos, né, para a sociedade. Os índices de aprovação do presidente baixíssimo, do Congresso baixíssimo, uma desconfiança generalizada no Judiciário e, não obstante, reformas trabalhista, previdenciária, a PEC dos gastos públicos, tudo sendo aprovado de forma como um grande trator a destruir tudo. É claro que as pessoas estão muito preocupadas com isso e projetando o que será o ano de 2018. Exatamente, que seria aí a minha próxima pergunta, isso tudo trazendo para um ano de eleição aí, 2018. Como é que o senhor vê, assim, estamos caminhando para quê ano que vem? Já dá para ter uma ideia? Bom, o cenário ele é muito complexo, né? Aliás, ultimamente, uma das coisas mais difíceis de se fazer é a análise política, porque a cada dia a situação muda, né? E muda, às vezes, de forma brutal. O que nós percebemos hoje, em primeiro lugar, que muito pouco provável que o grupo que está no poder hoje cederá, digamos assim, facilmente, não tendo condições de fazer um sucessor. Não se sabe se o próprio presidente Temer, com essa baixíssima popularidade, irá se candidatar, se ele conseguirá cacifar o nome do seu grupo, muito provável que não, porque o PMDB está altamente desgastado. O outro partido que nós teríamos é o PSDB, que passa por uma imensa crise. A convenção à vida recentemente mostra um partido em frangalhos, né? Nós temos o candidato do PT, que é o ex-presidente Lula, que tem a melhor intenção de voto e tem abaixado a rejeição, mas com uma incerteza em relação à sua viabilidade eleitoral, tendo em vista não somente os processos que ele responde, mas principalmente como a justiça tem atuado nesses processos.
Então, o clima ele é de bastante incerteza, né? Há propostas caminhando no Congresso Nacional de parlamentarismo, semipresidencialismo, o que seriam novos golpes dentro de um golpe. Por quê? Porque na democracia procedimental há que se respeitar as regras do jogo e prevêem-se as eleições para o ano que vem. Então, essas regras elas deveriam ser respeitadas, né? Mas, como nós dissemos anteriormente, além de se pensar no presidente, no candidato a presidente nas eleições presidenciais, nós temos que pensar, por exemplo, na eleição do Congresso. Sim. Porque não adianta você eleger um presidente com determinada linha ideológica e política se você tem um Congresso contrariamente atuando em relação àquele espectro ideológico e político. E isso, inclusive, foi um dos problemas que gerou os desgastes do sistema político institucional nos últimos anos. Que é o que está acontecendo. O Temer tem a base forte lá, conseguindo aprovar e tudo isso. Como é que a gente estava conversando sobre isso, né? Exato. Um trator aí que você estava... Exatamente. E aí tem a ver com que base é essa, né? Porque é isso que as pessoas têm que entender, né? O próprio Eduardo Cunha, antes ainda de ser preso, ele dizia que com dinheiro de latifundiários, empresas e outros grupos econômicos, ele conseguiu comprar 250 deputados para chamarem de seu, né, para chamar de seu. Então, você veja bem que a influência do poder econômico no processo eleitoral brasileiro é brutal e como se não tivesse esse problema, nós temos ainda regras eleitorais que faz com que as elites dos partidos políticos de quaisquer espectros, elas tenham muito mais vantagens para serem eleitas do que os demais. Ou seja, nós temos um modelo também eleitoral que dificulta muito uma renovação a partir de elementos da classe média, dos trabalhadores, de outros segmentos da sociedade. É só as pessoas olharem o retrato do Congresso Nacional que, muito provavelmente, o Congresso não reflete, né, a realidade da maioria das pessoas. Então, se esse sistema também não for alterado, muito dificilmente nós teremos condições de ter um Congresso mais poroso, mais aberto a demandas populares. O senhor estava falando também essa questão dos nomes, né, que já estão aparecendo, muitos testes ainda. Você acha que vai algum nome que se destaque aí, como já colocaram Luciano Huck, alguém que não tenha tanta ligação com esse cenário político para se dizer que é o novo, como, né, foi feito em Belo Horizonte, São Paulo? Você acha que esse acirramento dos ânimos, né, dessa insatisfação com a política pode levar a isso também? Olha, isso é uma questão muito complexa e delicada que merece um aprofundamento. Em primeiro lugar, é preciso que as pessoas entendam que no sistema de democracia representativa, quem é eleito é que governa. E todas as pessoas que não ajudam na eleição, ela deixa que outros escolham por ela. Então, essa ideia de que a gente não deve participar porque o sistema está ruim é o pior dos mundos. Primeira questão. Segundo lugar, essas questões das regras eleitorais, que são muito ruins, que facilitam quem tem dinheiro e as elites partidárias. Além disso daí, você tem, digamos assim, disputas muito ferrenhas no seio da sociedade. Há muita polarização. E é claro que os setores mais conservadores e de direita, que não têm claramente um candidato, né, tentarão construir essa figura. E essa figura ela pode ser construída de múltiplas formas. Uma das formas é continuar mantendo o discurso da criminalização da política, de que a política é ruim. Não é? O problema é que quanto mais se criminaliza a política, mais políticos ruins ocupam os espaços de poder e governam para todos. Primeira questão é essa. Segundo lugar dessa questão da criminalização da política, que pode surgir um salvador da pátria, sim, que venha, digamos assim, prometendo mundos e fundos, que seja bom de mídia, um bom rapaz, daquele modelo da família tradicional brasileira, não é? E nós sabemos, né, numa experiência anterior com Fernando Collor de Mello, não é? São pessoas que estão deslocadas do mundo da política e que não conseguem fazer as negociações para manter um sistema político funcionando. Então, nós, eleitores e cidadãos, temos que estar muito atentos. O jogo que acontece hoje, ele está, na verdade, apontando problemas que nós teremos no ano que vem, inclusive se nós teremos ou não eleições. Com certeza. Professor, eu queria mudar um pouquinho de assunto agora. O senhor está com um outro projeto, foi lançado agora no início de dezembro, o relatório final da Comissão da Verdade, que é um trabalho que o senhor teve à frente. Aí fala um pouquinho desse trabalho para a gente encerrar e desse resultado, né? O que vocês trouxeram disso? Tá. E esse é um trabalho muito importante porque em todas as democracias ocidentais e do mundo inteiro, essas democracias só tiveram um salto qualitativo de melhoria da justiça, da desigualdade,
do respeito aos direitos humanos, quando essas democracias prestaram contas com seu passado de arbítrio, autoritarismo e por aí afora. Inclusive aqui na América Latina. Acontece que o Brasil ainda não fez esse dever de casa. Principalmente com a lei da anistia, né, que foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos uma pá de cal em relação ao que aconteceu no Brasil nos períodos de exceção e principalmente durante a ditadura militar. Todo tipo de violação a direitos, perseguições, mortes, atentados, né? E o que as comissões da verdade têm feito? Primeiro, têm estudado essa história que ela é propositadamente apagada por segmentos que não querem que esses fatos apareçam e aconteçam. Talvez por isso que muita gente fica pedindo a volta dos militares, porque não conhece o que aconteceu naquele período, né? Não sabe dessas histórias. Então, primeiro, uma grande pesquisa sobre esse passado. E a nossa Comissão da Verdade aqui em Minas Gerais, nós vemos um grupo de mais de 100 pessoas durante 4 anos pesquisando isso. Então tem muita novidade. Além de trazer à tona essa realidade para que as pessoas possam conhecer esses períodos de autoritarismo, exceção, caças às bruxas, violência, perseguição, torturas, mortes. Além disso, essa comissão ela apresenta uma série de recomendações para os 3 poderes atualmente, para que essas violações não continuem a exercer, para mitigar as violações aos direitos humanos. Por quê? Porque nós sabemos que ainda existe tortura nas prisões, nós sabemos que existe torturas em delegacias, nós sabemos que muitas vezes abordagens policiais, dependendo de quem é abordado, é tratado como se fosse uma pessoa não humana, não é verdade? Ou seja, algum resquício desse passado sombrio ainda permanece. Nós temos uma justiça altamente seletiva, nós temos preconceitos de base étnico-raciais que violam os direitos de determinados segmentos. Então, nós trazemos uma série de recomendações para o presente, para os poderes executivo, legislativo e judiciário, dizendo, olha, o que aconteceu lá, se não for trabalhado no presente, se não tiverem leis, legislações para mitigar, vai continuar acontecendo. Nossa. Então, essa é a principal característica do nosso projeto. Bacana. Muito obrigada, então, pela presença, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima.